programa Entre Linhas foi recebido pelo prefeito de Sete Lagoas, Leone Maciel, para fazer o balanço dos seus 10 primeiros meses no comando do Executivo Municipal. Ao ser questionado sobre diversos assuntos do interesse da população, ele não relutou em responder nenhuma das perguntas. Nós tratamos da qualidade dos serviços prestados pelo SAI, da polêmica estação de tratamento de água do Rio das Velhas, do valor da dívida deixada pela administração anterior, do término do hospital regional, do relacionamento com o Hospital Nossa Senhora das Graças, do novo plano diretor, da questão dos IPTUs abusivos e de quem ele vai apoiar nas eleições do ano que vem. Tudo isso e muito mais você confere agora no Entre Linhas. Sejam todos bem-vindos ao programa Entre Linhas. Hoje nós estamos sendo recebidos pelo prefeito de Sete Lagoas, Leone Maciel. Tudo bem, prefeito? Oi, Juninho, é um prazer muito grande falar com você. Seja bem-vindo aqui na sede da Prefeitura de Sete Lagoas. É um prazer falar com você, como jornalista, como entrevistador e muito mais, como pessoa realmente compromissada com essa nova Sete Lagoas. Um prazer é todo meu. Eu peguei o prefeito no laço esse fim de semana, estava com a agenda cheia. Eu falei, prefeito, você precisa falar para o pessoal, e você abriu aí de prontidão. Muito obrigado. Na verdade, tudo na vida é eleger prioridades, né? E nós elegemos prioridade quando nós buscamos responder a jornalistas sérios, pessoas sérias que fazem um jornalismo sério, diferenciado e que leva ao povo realmente notícias que correspondem com as expectativas da nossa gente. São tantas notícias ruins, né? E na verdade nós precisamos levar o que é a esperança de um dia diferente, de uma manhã diferente, melhor e promissor. Estava comentando outro dia com uma pessoa, eu falei, o Leone está muito mais maduro, ele está muito mais sensato. Você vem de uma carreira política de longo prazo. Vamos começar falando da sua história. Como é que é essa carreira política? Quais cargos você já ocupou até chegar aí hoje como prefeito eleito de Sete Lagoas? Na verdade, em 1976, eu me candidatei pela primeira vez. Em 76, quem me apoiou e me elegeu foi a família Ulisses Lanza, Maciel Lanza, liderados por Ulisses Macarrão, Ulisses Lanza. Então nós ganhamos a primeira eleição, ganhamos em terceiro lugar, primeira eleição nossa. Naquela época eu trabalhava no Hospital Santa Mônica, né? Antes eu trabalhei na fábrica de macarrão, Imperatriz. Depois, Hospital Santa Mônica. Depois assumi, em 77, janeiro de 77, o cargo de vereador como o terceiro mais votado naquela época. E posteriormente assumi, isso foi em 77. Em 78 assumi a primeira vez a presidência da Câmara de Sete Lagoas. E aí foi, logicamente, no decorrer de 20 anos, eu fui vereador 20 anos, fui 10 vezes presidente da Câmara, 10 anos, ou seja, 7 mandatos, totalizando 10 anos, metade do nosso mandato eu dirigi a Câmara de Sete Lagoas. Depois assumi a vice-prefeitura com Múcio Reis, não é? Em 93 a 96 com Múcio Reis. Depois assumi a vice-prefeitura também antes de Múcio Reis com Marcelo Cessé, que o vice-avelar tinha falecido, eu era presidente de Câmara, o Cessé adoeceu, eu precisei assumir uma semana. Fizemos obra numa semana. Depois assumimos, né, como candidato, fui eleito vice na chapa liderada pelo ex-prefeito Ronaldo, e por questões de improbidades ele foi afastado e eu assumi institucionalmente a Prefeitura de Sete Lagoas e realmente fizemos um mandato diferente. Mandato diferente porque eu era o vice institucionalmente que assumi. E nós realmente implantamos em 2 anos, 20 anos em 2. Aí está Brenan Cimentos. Está quase um Juscelino, mas pela metade, né? Sim. Pode ser 20. É muita hora, você imaginar Juscelino, né? Mas na verdade deixamos registrado uma Brenan Cimentos, deixamos aqui consolidado a Ambev, deixamos consolidado várias empresas e, óbvio, um orçamento pela metade que existe hoje. Então, agora, depois candidatei, não tive êxito com o ex-prefeito Maroca, mas eu tive êxito realmente ganhando as eleições em 2016, através de um grande grupo político, não é? E ganhando de uma forma folgada, graças ao prestígio, graças à atenção e o apoio da nossa gente de Sete Lagoas. Mas nós temos aí então uma conta aí, a grosso modo, 40 anos de política, vida pública. Na verdade, em 76 eu disputei a primeira eleição. E naquela época eu disputava no ano, em janeiro, imediatamente tomava posse. Então, realmente,
na política e fora da política tem 40 anos. Mas você não se limitou à vida pública, você também foi empresário, comerciante, atuou em escola, atuou aí em padaria. Na verdade, toda a minha vida, mesmo sendo vereador, eu nunca deixei de ser professor e diretor de escola. E a minha vida toda foi permeada na educação. Então, fui diretor há muitos anos do Colégio Padre D'Amato, depois fui diretor do Instituto do Centro Educacional Minas Gerais, hoje Instituto Alice Maciel, que leva o nome da minha mãe. E toda a minha vida foi, lógico, palmilhada, fazendo com que a educação estivesse em primeiro lugar. E, óbvio, concomitantemente, eu exerci o papel de vereador, graças ao apoio dos meus alunos, da família, das pessoas que me conheciam. Então, óbvio, eu jamais me entendi como político profissional, porque toda a vida eu tive profissão definida, como advogado, como diretor de escola, e eu toda a vida lutei de forma diferenciada. A política era de forma tão vocacionada que era aquela vontade de prestar serviços à comunidade em um país que é totalmente diferente da nossa época atual. Mas estávamos como estamos hoje, 40 anos na política de São Alagoas. Mas você foi galgando muito tempo como legislativo, entrou pelo executivo pela porta lateral como vice-prefeito, tentou aí como prefeito, não conseguiu, mas hoje entrou pela porta da frente. Seria agora o momento certo, depois de tantos anos de adquirindo experiência em todos os setores privados, legislativo? Hoje o que eu sei de política eu aprendi no Poder Legislativo, na Câmara de Vereadores. É uma autêntica faculdade política, é o Poder Legislativo Municipal. O Poder Legislativo Municipal é aquele poder que ouve, em primeiro lugar, a população. É aquele primeiro contato com o povo, é o vereador. Como é a eleição mais difícil de ser conquistada, é de vereador. O vereador sofre muito, porque é o primeiro contato com o povo, e muitas vezes o prefeito, que está no exercício do cargo de prefeito, não tem a sensibilidade de dar atenção, prioridade absoluta para o representante do povo, que é o vereador. Mas, na verdade, eu não me considero que eu entrei na porta lateral para a prefeitura. Entrei na forma institucional e com segurança jurídica. Quando fala lateral, como vice-prefeito. Sim. Porque você primeiro veio como vice, sim, eleito como vice, então quando eu falo lateral, você entrou como vice-prefeito de forma legal e depois como candidato a prefeito. Também foi eleito pela porta da frente. Pela porta da frente, e de uma forma esplêndida, graças, logicamente, à bênção do Senhor Deus e graças ao povo, aos amigos de São Alagoas, que me deu a oportunidade de ter mais de 50 mil votos nessa eleição. Agora, nos últimos 4 anos, na gestão anterior, você ficou um tempo fora da política. Você foi dedicar aí à gestão privada, tocar seus negócios. Sim. Né? Por que você resolveu voltar agora? Eu pensava não voltar. Mas a vida da gente, a gente não faz somente o que a gente quer. Eu pensei que minha carreira política estava encerrada no momento que eu deixei a prefeitura em 2008. Então eu fiquei realmente esse tempo todo fora. E voltei graças a um consenso político das forças políticas que me elegeram, da maioria das forças políticas que me elegeram. Nas reuniões que eu participei, inclusive teve adversários meus na campanha, que participava do grupo e que deixou o grupo. Todas as reuniões eu falava que eu não era candidato a prefeito e que estava à disposição de apoiar qualquer um dos candidatos. E você sabe disso, não é? Tudo isso ocorreu. E virei candidato porque muitas vezes o chamamento é maior do que a sua a sua percepção e a sua vontade unilateral de sua vontade. É preciso ter compromisso com a sociedade. E naquele instante era um chamamento de um grupo político muito bem consolidado e que me dava condições de ser candidato. Eu me elegi, graças, portanto, ao Senhor Deus, graças, portanto, a essas forças políticas que, obviamente, todas estavam de forma harmônica entre si e que nos deu a condição de forma democrática, chegar às eleições, chegar à vitória. E fiquei muito tempo fora e realmente tudo aconteceu por vontade de Deus, porque eu não era candidato a prefeito. Estou aqui e tenho a obrigação
de fazer um grande mandato de prefeito de Sete Lagoas, para corresponder com a expectativa das pessoas que votaram e acreditaram como acreditam em mim como cidadão. Agora nós temos aí mais ou menos 9 anos desde quando você saiu como prefeito para hoje. Mudou algumas coisas, principalmente no que diz respeito ao cenário econômico. A cidade cresceu, os problemas aumentaram. Está mais difícil hoje do que quando você foi prefeito a primeira vez? Consequentemente, as dificuldades aumentaram em proporções geométricas, né? Veja só, quando eu assumi a prefeitura naquela época, a prefeitura não devia. A prefeitura tinha dinheiro em caixa. E hoje não, eu assumi a prefeitura em crise, que ela começou no final de 2008 e que se agravou de 2016, 2017. E a situação é outra. Hoje nós assumimos uma prefeitura que tem um contingente de aproximadamente 8 mil pessoas, que temos um orçamento que deveríamos ter 1 bilhão de orçamento, só temos 720 milhões. As pessoas podem falar, é muito dinheiro, 720 milhões. Não, não é muito dinheiro. As dificuldades se evolumam. No momento de Sete Lagoas, cidade polo, as coisas convergem para Sete Lagoas. Todos os bônus, como ônus e bônus, convergem para Sete Lagoas na sua característica de cidade, que é o ponto central de todos os anseios de uma grande região. Então, realmente, as dificuldades existem. Mas são dificuldades que você tem que estar com o pé no chão e falar, é preciso fazer com que a receita seja compatível com as despesas. Está difícil? Está. Assumindo a prefeitura com grandes dificuldades financeiras, com grande comprometimento de dívidas, dívida fundada e restos a pagar, e só tinha um caminho. E nós escolhemos como. Numa situação dessa, você tem que eleger prioridades. E elegendo prioridade, a prioridade número 1 é saúde. Imediatamente, a prioridade número 1, juntamente com a saúde, é pagar funcionário. Fazer com que essas pessoas, que são os funcionários públicos, que ajudam a carregar o piano, sejam recompensadas e que sejam resgatada essa dignidade. Essa falta de crédito que não tinham no passado, hoje os nossos funcionários, os nossos parceiros, chamados funcionários públicos, têm em Sete Lagoas. Agora você falou 2 pontos aí primordiais. Primeiro, com relação aos colaboradores, que são os funcionários, e depois com relação aí à balança econômica favorável. Não pode gastar mais do que ganha. Você aí atribui isso ao seu lado de gestor privado? Consequentemente, você alia o setor privado com o setor público. Na verdade, a experiência na iniciativa privada, ela é balizadora para ocupar o cargo de prefeito. Porque na iniciativa privada, você tem que realmente ganhar todas as batalhas, enfrentar todos os obstáculos, para que você obtenha o quê? O objetivo principal de uma empresa, que é o lucro. Então, essa experiência é fundamental. Ela tem que ser de forma a priorística, antes de você assumir o poder público. Porque dessa forma você tem um balizamento constante, e agora o objetivo torna-se diferente. Na iniciativa privada é o lucro. Na iniciativa pública, no setor público, o lucro é a satisfação do povo. O lucro é o cumprimento das políticas públicas da cidade. Quer seja na educação, na saúde, na diversão, na cultura, em todas as políticas públicas, na segurança. Então tudo isso é importante, é um grande balizamento, essa diferença entre o setor público e privado. Agora, o mais importante de ser executivo é fazer com que a satisfação de você fazer acontecer esses grandes desafios. Ou seja, você enfrentar os parâmetros de um orçamento, fazer com que as obras, as coisas sejam licitadas para a participação popular e fazer com que a obra seja realizada para a satisfação do povo. O maior lucro de um prefeito é você fazer as obras que o povo quer, não as obras que o prefeito quer. No momento que você faz as obras que o povo quer, você realmente se consagra como administrador público. E no momento que você faz a obra que você quer como prefeito, você não tem nenhum mérito por isso. Afinal, você não deixa de ser, sendo prefeito, você não deixa de ser um grande síndico
de uma comunidade. Bom, fechamos o primeiro bloco com o prefeito Leônio Maciel, já conhecemos um pouquinho mais sobre a sua trajetória política e pessoal, e no segundo bloco nós vamos voltar falando um pouquinho aí da gestão passada, dos problemas herdados aí pelo prefeito na sua atual administração. Voltamos logo. De volta com o prefeito Leônio Maciel. Prefeito, nós já falamos aí de muita coisa boa, que é a sua história de vida. Agora vamos falar de herança ruim. Como foi aí os números deixados pela administração anterior? Na verdade, esperávamos realmente, né, esse mar de turbulências, né, decorrentes da crise política, e que fez com que ocasionasse a crise econômica. Nós recebemos o município de forma atípica, ou seja, o déficit, existia um grande déficit, não existia superávit de zero. O que existia de dinheiro em caixa? Zero. Porque, na verdade, a dívida era fundada, era muito grande. E essa dívida fundada significa o comprometimento do município com empréstimos do BNDES, do governo federal. A dívida, quando ela é dívida do município, ela vai além do saldo negativo, porque ela te impede de trazer novos recursos. Com certeza. Não é isso? No momento que você excede a lei de responsabilidade fiscal, você excede o quê? O comprometimento com quem você realmente obteve crédito. E o mais difícil não é a dívida fundada, o mais difícil são os restos a pagar. O que são os restos a pagar? É a dívida com o padeiro, é a dívida com o mecânico, é a dívida com o oxigênio no hospital, é a dívida com a gente nossa da cidade. Porque quando é a dívida fundada, você tem condições de renegociar com os bancos, credores, com o governo federal, com o governo estadual. Mas quando é restos a pagar, você tem que negociar dentro da sua casa, com a sua comunidade. Prefeito, mas em valores, nós temos um número estimado dessa dívida herdada? Sim, de forma contábil, quando assumi a prefeitura, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos de dívida fundada na ordem de 210 milhões de reais. Na dívida restos a pagar, nós tínhamos inscritos em restos a pagar aproximadamente 187 milhões de reais. Vocês vão quase 400 milhões de reais no total. Sim. E outra coisa, 400 milhões de reais implica dizer que todas as nossas vontades, os nossos projetos políticos estavam realmente de forma prejudicados. E numa situação dessa, porque a dívida ela é do município, muito se fala que o prefeito, antigamente se falava muito que o prefeito que entrou não paga dívida atrasada, é do outro prefeito, hoje não é mais assim. Com a lei de responsabilidade fiscal, como o senhor disse, a dívida está constituída, Sim. É do município. Como um novo prefeito, com novos projetos, novos sonhos, consegue aí colocar em prática suas vontades com um resquício desse? Na verdade, o que existe, você sabe muito bem, é a segurança jurídica, né? No momento que se contrai em nome do município, e quem contraiu a dívida tinha propriedade, tinha legitimidade para contrair, que é o prefeito eleito. Agora, era preciso realmente ver por que houve tanta demanda de crédito. Onde se contraiu tanto? Será que os órgãos estaduais ou federais não fez um balanço, não fez um estudo para contrair tantos créditos? E, na verdade, o que nós imaginávamos naquele momento? Como hoje imaginamos. O orçamento do ano passado foi aproximadamente 720 milhões de previsão. O orçamento para 2018 é o mesmo 720 milhões. Então veja você, existem realmente parâmetros iguais. E não se evoluiu as nossas receitas de um ano para o outro. Mas o senhor fala isso implica dizer o quê? Isso implica dizer que houve houve realmente, a receita foi superestimada. Mas quando o senhor fala, eu quero só interromper o senhor nesse momento, é o seguinte, nós estamos falando aí de orçamento esperado. Pode acontecer dele não chegar a esse valor? Sim, isso em decorrência da crise. Que ainda é pior. Pior. Porque, na verdade, as despesas são também planejadas e as despesas jamais retrocedem, elas não diminuem. A tendência é aumentar devido à crise econômica, devido à inflação. E as receitas previstas, muitas vezes ela não acontece, porque muitas vezes aconteceu um pequeno detalhe, por exemplo, o IPTU, que foi superestimado e que as pessoas recusaram a pagar, indo buscar guarida na justiça. E nesse interregno,
não se entrou dinheiro no município, não fazendo com que a receita se realizasse. A receita não se realizando, óbvio que houve um déficit. E esse déficit que eu assumi. Quando as pessoas perguntam, prefeito, por que você não tapou os buracos toda a cidade? É porque não tinha recurso suficiente. Prefeito, por que você não contraiu, não continuou todas as obras? É porque não tinha contrapartida disponível no município. O senhor está me falando, voltando à gestão passada, que foram feitas dívidas contando com a expectativa de entrar o dinheiro, com certeza, sendo que esse dinheiro não entrou. Com certeza. E se faz dessa forma. Por exemplo, o orçamento de 2017, que nós estamos em pleno, finalizando 2017, e para o de 2018 é a mesma perspectiva. O Brasil começa agora a dar sinais, a expectativa de que a economia está melhorando. Mas tudo isso é expectativa. Mas essa crise econômica, vocês podem crer, amigos, que era decorrente da crise política. Foi falta, muitas vezes, de juízo dos políticos do Brasil. Essa crise política está gerando, muitas vezes, e sempre, esse descontrole com a economia. Qual o empresário que vai investir num país que está tendo uma crise política, que os políticos estão sendo investigados por atos de improbidades, por atos ilícitos? Então tudo isso traz o quê? Descrença no investidor. Trazendo descrença no investidor, óbvio que o poder público municipal para de arrecadar. Parando de arrecadar, paralisa todas as políticas públicas. Você imaginava aplicar 25% na educação, que é obrigação? Será que os 25% que você está aplicando vai atingir realmente o arrecadado? Será que na saúde é da mesma forma? Então, no momento que o Brasil, para incentivar a indústria automobilística, ele isentou do IPI, quem estava pagando a conta não é a União, não, nem o Estado, é o município. Porque o município deixou de arrecadar. Então, essa isenção, ela repercutiu de forma positiva assim, ou seja, aconteceu na forma direta com o município, e de forma negativa na receita do município. Agora tem um ditado que fala que não tem nada que é tão ruim que não possa piorar. Você falou aí que o prefeito é um grande síndico de um grande condomínio. Sim. Você assumiu o condomínio de Sete Lagoas com déficit aí, uma dívida real de quase 400 milhões. Mas fora isso, nós tínhamos aí as dívidas indiretas, muito buraco, problemas aí com o funcionalismo em atraso, que era um desgaste pessoal muito grande político, a questão da saúde, com a briga com os consórcios. O que pode ser feito nesse curto espaço de tempo, com tantos problemas latentes no município? Na verdade, num mar de incertezas como essa, e quando não existe a realização da receita prevista, você tem, e nessa turbulência econômica, nesse déficit impressionante, você tem, nesse estado de guerra, pós-guerra, você tem que administrar elegendo prioridades. E as prioridades elencadas pelo prefeito Leone é pagar o servidor, o companheiro meu, o parceiro, o servidor municipal, que, conforme eu já disse, que ajuda a carregar o piano no cumprimento de todas as políticas públicas. E a saúde. Não adianta uma rua bonita se o meu cidadão está doente. Não adianta eu simplesmente falar, as ruas estão cheias de buraco. E daí? O importante para mim, cidadão, meu ilustre conterrâneo, é que você tenha saúde. Que eu possa disponibilizar para você, dentro da minha disponibilidade de receita, médico, saúde, remédio, insumos, e fazer com que haja um pagamento desse exército que eu tenho, chamado servidores públicos, esses amigos meus, que são os servidores públicos, que estão eleitos como realmente prioridade, uma das prioridades. Porque no momento que eu pago o servidor público, que a nossa folha de pagamento do município de Sete Lagoas, você não me perguntou, mas eu vou te dizer, é na ordem de 20 milhões de reais mês. Eu estou alimentando o comércio, estou alimentando a economia e fazendo com que o nosso comércio realmente não paralise. Porque quando eu assumi a prefeitura, o que mais tinha era pontos comerciais falando, aluga-se. Hoje já diminuiu bastante. Por quê? Porque nós estamos injetando todo mês no comércio 20 milhões. E eu quero dizer para você, ilustre munícipe nosso, conterrâneo nosso, ilustre cidadão sete-lagoano, que nós investimos, em 10 meses, nós pagamos 13 folhas de pagamento. 13 folhas de pagamento significa, no mínimo, mais ou menos 250 milhões de reais que nós investimos em Sete Lagoas, só em folhas de pagamento.
fora a saúde. E também pagando aos nossos fornecedores de forma vendo o sentido cronológico da dívida. Quem deve, que é a dívida mais velha, tem que receber primeiro. Eu vi esses dias um vereador falando que o SAI tinha pagado 2 milhões, tinha pago 2 milhões de dívidas passadas, e tinha que pagar mesmo. Ou seja, nós pagamos, refinanciamos 16 bilhões de débito com a CEMIG, só do SAI. Nós temos que comprar cloro, substância para fazer com que a água atinja o grau de potabilidade. Nós tínhamos que pagar a imprensa estadual. Nós tínhamos que pagar algumas empresas para que realmente não fosse requerido no âmbito judicial, ou seja, o provisionamento, o acantonamento de receitas e o sequestro dessas receitas para garantir dívidas. Isso eu não podia permitir. Não é difícil vislumbrar aí que, a primeiro plano, as suas metas eram apagar o incêndio que estava incendiando a cidade. Muitos problemas da gestão passada. Com certeza. Se você vê o hospital, a Irmandade Nossa Senhora das Graças. A Irmandade Nossa Senhora das Graças teve que entrar na justiça buscando a proteção do terceiro do poder judiciário para que pudesse sequestrar receitas do município e fazer com que a demanda da saúde, atendimento de saúde, fosse realizado. E o Hospital Nossa Senhora das Graças, a Irmandade, é um grande parceiro nosso. Nós não podemos virar as costas para as pessoas que fazem essa Sete Lagoas acontecer. Mas você acha que vai ser durante todo o seu governo assim, corrigindo problemas, que já é uma grande coisa, porque você está fazendo as coisas voltarem a acontecer. Não poderia continuar do jeito que estava, saúde um caos, funcionalismo sem receber. Você acha que sua missão vai ser só por ordem na casa, ou você vai conseguir colocar aí em prática alguns projetos seus paralelos à correção dos problemas que estavam? Nós temos que muitos projetos, e vamos fazer acontecer, mesmo na época de dificuldades. Não é? Nós vislumbramos o quê? Nós vislumbramos fazer o teatro municipal. Como o teatro municipal? É desapropriar o Cine Rivelo e pagar como? Pagar com terreno, fazendo dação em pagamento, se a Câmara de Vereadores permitir. Nós estamos fazendo com que haja em Sete Lagoas a instalação da Companhia Independente de Corpo Bombeiro nesse aniversário da cidade. Tudo isso está acontecendo. Em paralelo? Em paralelo. A solução dos problemas anteriores. Sim, quando no início do ano a MGTV esteve em Sete Lagoas e mostrou a perimetral cheia de buraco. É só você, cidadão, amigo nosso, companheiro nosso de Sete Lagoas, ir lá atrás da exposição, na perimetral ali, e ver a obra que nós fizemos. Hoje o prefeito já pode ir até no show na exposição. Sim. Antigamente não estava podendo, hoje já está indo no show. Sim, mas o prefeito Leônio Maciel nunca deixou de caminhar sozinho pelas ruas. O prefeito Leônio Maciel, eu não preciso de segurança. A minha maior segurança é você, eleitor que me votou em Leônio. É você, cidadão, consciente da responsabilidade do prefeito Leônio. Ele muitas vezes não votou em Leônio, mas acredita em novos tempos. Então, prefeito, eu caminho para o Sete Lagoas, eu e o meu motorista, tão somente. Visitando 32 mil pessoas e falando para 32 mil pessoas sem levar vaia. Isso graças, logicamente, não ao Leônio simplesmente, mas a bênção que o Senhor Deus deu ao Leônio de administrar Sete Lagoas de forma sensata, ponderada e fazendo o que as pessoas precisam. As pessoas precisam de saúde, as pessoas precisam de segurança, está aí a RISP, não é? Graças ao governo do Estado, sim, mas graças à representatividade da nossa cidade de Sete Lagoas. Graças ao prestígio do deputado, mas também à representatividade de 250 mil eleitores, habitantes. Está chegando aí a uma audiência pública para duplicar a 424. Agora, eu muitas vezes vislumbro que alguns prefeitos falam, essa obra é minha. O filho é muito bonito, né? Mas isso... Feio ninguém quer, né? Não é? Feio não tem pai. Então, mas isso significa... Trazer a duplicação da 424 a Sete Lagoas implica dizer atender a excelência e a posição estratégica de Sete Lagoas a nível de Minas. Sete Lagoas é a melhor cidade de Minas Gerais em posição estratégica de desenvolvimento. Nós estamos a 30 minutos do aeroporto internacional. Temos gás, disponibilidade de gás, de fibra ótica. Nós temos um território plano. Então é preciso fazer com que Sete Lagoas seja respeitada. É preciso de deputado estadual, sim. Mas nós precisamos de deputado federal também.
E nós precisamos de cidadãos conscientes para falar se Sete Lagoas existe, ou nós precisamos que o governo do Estado, o governo federal, respeite a sétima economia do Estado de Minas Gerais. É graças a você, é graças a mim, é graças aos cidadãos que realmente brigam e lutam por uma Sete Lagoas sensata e com direito ao lugar ao sol. Eu entendo que no momento que o governo do Estado faz uma audiência pública, como vai fazer, para duplicar a 040, a 424, isso implica dizer o prestigiamento, a posição estratégica, a logística de Sete Lagoas no cenário mineiro. Agora, a 424 é só um dos problemas. Muito se fala que um bom gestor, ele é qualificado pela quantidade de problemas que ele resolve. No próximo bloco eu vou trazer para o prefeito Leone alguns problemas latentes do município, para ele responder para você aí o que tem sido feito a respeito. Agora... De volta com o prefeito dessa cidade maravilhosa, que para mim é a mais bonita do Brasil, se não for uma das mais bonitas do mundo, uma lagoa no centro. Com certeza. E é pouca cidade que tem essa opção de ter um lago encantado no centro da cidade. Uma Serra de Santa Helena. Uma Serra de Santa Helena. Lagoa Boa Vista. Um território plano, Lagoa da Boa Vista, Lagoa Zé Félix, todas as 7 lagoas, né? Você tem uma responsabilidade grande, hein, prefeito? Bonito. Na verdade, como prefeito, a gente tem uma responsabilidade muito grande de fazer com que a autoestima da nossa gente seja elevada. E o que eu tinha? O povo estava realmente chateado, não com o prefeito, mas com o estado de coisas da administração que se passou. Então, a responsabilidade nossa, ela aumenta de forma muito grande nesse sentido. É preciso fazer com que o povo volte a acreditar em novos tempos, em novos dias. Por exemplo, no momento que a gente você começa a andar na Praça do Regina Paz, Tiradentes, você caminha para a Praça Alexandre Lanza, você caminha na Monsenhor Messias, você vê novos tempos, você vê flores, você vê praças bonitas que nós estamos revitalizando. No momento que você chega na praça do centro da cidade, e nós vamos, logicamente, também continuar dando esse banho de loja na Lagoa Paulino, em várias lagoas. Lamentavelmente, tem alguma coisa que a gente não consegue suprir, porque é devido à crise hídrica, a falta de água em nossos lagos. Mas eu acredito que tudo isso é passageiro, porque nós já estamos chegando no período chuvoso. Mas vamos falar de assuntos polêmicos, ou pelo menos que vêm sido aí abordados pela imprensa local. Vamos começar pela água, então pelo SAI. O serviço do SAI de outros tempos para cá, ao longo dos anos, vem sido questionada a qualidade da água, a questão aí da prestação de serviço, se o SAI é viável, se o SAI não é viável. Qual é a sua opinião sobre o SAI e o seu planejamento no que diz respeito à qualidade do serviço prestado? Na verdade, vender água e cobrar esgoto é um negócio altamente rentável. Eu nunca vi falar que vender água dá prejuízo. Esse bem, que no passado era um bem divino, no momento é um bem econômico que está se transformando num bem estratégico. Mas vender o SAI, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, é de grande importância. E ele é altamente rentável. O que precisa é equacionar a sua contabilidade para que as coisas realmente cheguem no eixo. Nós estamos fazendo isso. O que se questiona, eu acho que o cidadão santologano quer o SAI. Abraça o SAI, é um patrimônio municipal. O que se questiona é a qualidade do serviço prestado. Qualidade da água nos bairros, água suja, como vem sido reclamado desde anos anteriores. Na verdade, esse projeto, por exemplo, da estação de tratamento de água começou comigo, Leone Maciel, em 2008. Foi eu que deixei os recursos para fazer a ETA. Agora, faltou muitas vezes competência no governo anterior para fiscalizar a execução da obra. Faltou naquela oportunidade o quê? Alguém competente para receber a obra. Porque a obra é boa, é excelente. O que faltou foi fiscalização no dia a dia, no cronograma de obras da ETA. São Lagoas precisava naquele instante, nós precisávamos, falávamos, que precisávamos tirar dos poços artesianos 60% do abastecimento e 40% seria através do Rio das Velhas. As pessoas perguntam, por que o senhor não trouxe água do Rio Paraupeba? O tratamento de água do Rio Paraupeba, ele é muito mais oneroso, ele é muito mais caro. E no Rio das Velhas não, está distante o quê? 28 quilômetros. É longe? É sim.
é bastante longe. Mas existe simplesmente o que o SAI precisa de simplesmente fazer, não é coisa de engenharia, não. É coisa que você sabe fazer, eu sei fazer, e você que está me ouvindo sabe fazer. O que nós precisamos? É de reservação. O SAI não tem reservação. É preciso que o poder público, a Secretaria de Obras, o Departamento de Licenciamento de Obras, ao licenciar a construção de uma casa, que se exija pelo menos o quê? Que exija a reservação de cada casa. Tem casa que não tem uma caixa d'água de 250 litros. Mas o SAI não tem um grande problema de gestão antigo? Muito se questiona por o SAI ser uma autarquia, ter uma certa autonomia, de ter sido utilizado como cabide de emprego, de estar inchado. Você tem uma visão a respeito? Sim, o SAI muitas vezes foi tratado e foi administrado de forma empírica. Ou seja, é só buscar água no poço e vender água. E muitas vezes não se pensava em tratar de uma água e não deixava de ser um cabide de emprego no passado. Como nós estamos lutando para que não exista isso, para que desmistifique isso. Na verdade, o SAI é viável, não é só o povo que quer o SAI, o prefeito Leone quer o SAI. O prefeito Leone não permite, por exemplo, que se instale aqui, muitas vezes, imediatamente uma Copasa, porque todos estão ficando doidos para ficar livre da Copasa, em várias cidades, como Itaúna, Divinópolis e outras cidades. O SAI é viável. O que nós precisamos é fazer com que o SAI seja rentável. Como fazer isso? Fazer isso é fazer reservação de água, é ter reservação uma caixa de aproximadamente 10 milhões de litros no São João. É ter uma caixa no sul da cidade, que no sul não tem água, tem água no norte. Ou seja, é Venceslau Braz na parte do norte. Fazer mais uma caixa de 4 milhões. E outra coisa, conter a expansão imobiliária, especulativa, como eu estou contendo. Tem um decreto meu que proíbe a instalação de novos loteamentos, até que, logicamente, haja realmente uma busca constante de novos empreendimentos imobiliários. Então o SAI precisa fazer. Por exemplo, se fez uma escola, mas não se pensou no passado, é que cada criança precisa de ter uma reservação de 50 litros per capita. Será que se pensou em ter reservação? Não se pensou nisso. É preciso aprovar novos loteamentos, como nós estamos aprovando, que está aí para ser aprovado, mas que essas pessoas parem. A área institucional nós vamos deixar de receber. Nós queremos outras benfeitorias para prestigiar e garantir a água na sua casa. Então a água na sua casa é você ter reservação. A água na sua casa é parar de bombear, gastando energia elétrica 24 horas para chegar na sua casa. A água para chegar na sua casa deve ser por gravidade e não simplesmente por força motriz de bombas. Então o senhor já tem aí um planejamento interno para adequar a própria estrutura que hoje nós temos, que vai dar mais eficiência. Sim, e não existe forma melhor. O que eu preciso fornecer? Eu tenho que conscientizar a população que no momento agora você precisa parar de varrer o passeio com mangueira d'água. Você precisa parar de lavar seu carro com mangueira d'água aberta. Você precisa entender que a água, nós estamos vivendo uma crise hídrica. Que o Rio das Velhas, que era para simplesmente fornecer 40%, está fornecendo 60%. Que a maioria dos poços artesianos estão secando. E que muitas vezes as pessoas não estão simplesmente pensando nisso. E vão falar assim, eu pago, mas eu não tenho água para te vender do jeito que você está gastando, de forma irracional. Ainda na água, você como um dos pais da ETA, vislumbrou aí uma grande solução que acabou se tornando um problema. Inclusive foi instalado aí logo que você assumiu a auditoria, para você receber essa ação. Sim. Você quis pontuar aí que eram grandes os problemas, foi constatado, vem sendo constatado, temos a intervenção do Ministério Público Federal. Com certeza. Conseguimos vislumbrar uma solução e ter a ETA trabalhando de forma efetiva, como foi planejado? Sim, quando assumimos a ETA, ela somente tinha capacidade de mandar 150 litros por segundo. Hoje nós já estamos injetando 280, quase 300 litros por segundo. A meta é 400. A meta é 480. E vamos conseguir chegar? Sim, mas veja, nós não precisamos disso agora não. Com mais 200 litros por segundo, nós atendemos a todas as pessoas. Agora, o que é preciso é de fazer política, o que é preciso é fazer política séria. No momento que você, que está me assistindo nesse instante, falar que a água está ruim, ligue para o SAI,
e fala que você é o cidadão fulano, que mora na rua tal, número tal, no bairro tal, e pega o SAI, peça o SAI para fazer análise da sua água. Se a água que está chegando na sua casa não for boa, o SAI é responsável por isso. O que eu não posso permitir é que se faça políticas que realmente denigrem e trazem um pânico na cidade. A água do SAI é boa. O que muitas vezes é preciso e que muitas vezes exige que muitas vezes você sente é o cheiro do cloro. Mas veja você, a Associação dos Moradores do Alto da Serra, no Jardim Arizona, fez análise da água e difundiu. É o presidente da associação, o Carlinhos da Auto Escape, mostrando que a água é potável. O que existe é muitas vezes umas pessoas que não querem se identificar, fazendo políticas que trazem um pânico na cidade, querem fazer com que desmistifique o SAI, desvalorize o SAI, sucateie o SAI, para que possa outros empreendimentos imobiliários de pessoas que não têm compromisso com a cidade, acampem o SAI. Não, eu não vou permitir isso. O SAI é nosso. Nós vamos fazer essa autossuficiência como já temos. Tem dia que é preciso fazer, muitas vezes acontece o seguinte, dá um problema elétrico, uma pane elétrica, para de jogar água, porque não existe a gravidade, a água não chega na sua casa com gravidade. Até na rádio que houve um boato de que a água não era tratada. Os problemas do SAI, eu imagino que sejam pontuais e locais, até pelo tamanho da estrutura e pela idade da estrutura. Às vezes tem um vazamento ali e a água surge ali no momento do reparo. Sim. Às vezes tem um conserto ali. Mas, no geral, o SAI, ele é eficiente. Eficiente. É mais eficiente que a estatal do Estado, que é a Copasa. O SAI é nosso. E o SAI você tem com quem reclamar. É com o prefeito, com os vereadores, com a imprensa, com você e com todas as pessoas comprometidas com a cidade. Agora, no momento que alguns políticos tentam sucatear o SAI, implica dizer que eles estão querendo trazer pessoas de fora que não têm compromisso com você, Sete Lagoano, que não têm compromisso conosco, que querem simplesmente levar daqui o fruto do nosso trabalho, o lucro do nosso trabalho, o esforço, o nosso suor. Não é isso que eu quero, não. Eu quero o SAI positivo que vai ser, que está sendo. Eu quero que o SAI você tenha água 24 horas na sua casa. E eu posso falar para você, cidadão Sete Lagoano, nosso amigo, que no espaço até o final do ano que vem, você vai ter água 24 horas na sua casa por gravidade e não empurrada pela força motriz que gastando energia da CEMIG. Todo mundo quer água, mas todo mundo também quer saúde. E você já falou que é uma das suas prioridades. Eleitas. Né? Recentemente nós tivemos a primeira baixa no alto escalão do município, que foi o secretário de saúde que saiu. Qual foi a razão? Na verdade, o secretário Magno, esse grande secretário, essa pessoa eficiente, íntegra, honesta, essa pessoa comprometida com o Estado de Alagoas, também, além de ser servidor público, ele é servidor público. Ele também, fora do horário de trabalho, ele tem iniciativa privada, que é o laboratório SEDAC. E o laboratório estava sendo deixado em prol da saúde da cidade. Então ele não foi exonerado. Ele não foi demitido. Ele pediu para sair para cuidar de assuntos particulares. Priorizou os interesses particulares. Sim. Agora, foi um grande cidadão. Ele é um grande cidadão. Ele não foi, ele é. Mas foi um grande secretário. Nesses 40 anos de vida pública, eu jamais vi uma pessoa tão comprometida como o ex-secretário Magno de Oliveira. Ele é um grande cidadão. Então continua aí um bom relacionamento com o... Excepcional. E ele continua como servidor efetivo. Enquanto relacionamento, um grande calcanhar de Aquiles da outra gestão foi o Hospital Nossa Senhora das Graças. Como está o relacionamento do município e a intenção do município com o Hospital Nossa Senhora das Graças? Quando assumimos a prefeitura, a prefeitura, ela estava realmente em dificuldades com o Hospital Nossa Senhora das Graças. O serviço tinha sido prestado, mas não teve a contraprestação pecuniária, ou seja, pagar o que comprou. O senhor está falando que o hospital cumpriu com a parte dele e o município não pagou o que devia. Sim, o município era inadimplente, e provada a inadimplência através de ações na justiça, ou seja, sequestrando recursos do município. E esses recursos realmente foram comprometedores, porque sequestraram recursos que eram verbas carimbadas de convênios. Agora você tem que perguntar assim, prefeito, foi colocado o dinheiro no local? Na época, não foi colocado, foi reposto. Agora, a situação da prefeitura, do prefeito Leone, com a Irmandade Nossa Senhora da Graça é excepcional. Eu entendo que a Irmandade Nossa Senhora da Graça é um dos maiores parceiros que o município tem.
eu preciso da Irmandade para que a saúde seja complementada. A média e alta complexidade está na mão do hospital, da Irmandade Nossa Senhora das Graças. Agora, o que eu preciso, como o Magos tentava fazer, e nós vamos continuar tentando, é fazer com que haja excelência na atenção primária. Porque se você faz com excelência na atenção primária, ela resulta na diminuição na média e alta complexidade. Então tudo isso é coisa simples de fazer, não tem mistério. É preciso fazer certo, com regulação. O que se não pode fazer é politicagem, ou seja, atos políticos baseados em atendimentos fora da regulação. A fila tem que existir para o atendimento das pessoas. Nós acabamos com toda a demanda das cirurgias eletivas de catarata. Foi mais de 600 cirurgias feitas pelo ex-secretário Magnus. E nós temos parceiros em Brasília e que falou comigo, prefeito, vê o que está, logicamente, nas gavetas aí, a demanda reprimida de outras cirurgias. O governo federal tem recursos para isso. Governo federal. E o hospital regional? O hospital regional, nós tínhamos, como temos o compromisso do vice-governador do estado, Antônio Andrade, naquela época estava, parece, bem sintonizado com o governo Pimentel, que ia terminar o hospital regional. É um hospital com ação tripartite, né? Ou seja, é governo federal, governo estadual e município. Quando se fala em município, isso implica dizer que o hospital não é só Sete Lagoas. Sete Lagoas não dá conta, não tem receita suficiente para bancar a excelência no atendimento do hospital regional. O hospital regional, ele não é de Sete Lagoas. Ele está em Sete Lagoas. Ele é da região. Ele é da região. Regional. Então, sendo regional, a obrigação primeira é do governo do estado. Agora, quando você fala em governo do estado, por exemplo, eu não estou aqui, logicamente, fazendo nenhuma apologia, nem crítica nenhuma ao governo do estado. Afinal, o governo do estado está sendo parceiro do governo municipal. Mas hoje, por exemplo, nós temos créditos na ordem de mais de 16 milhões de reais para receber do governo do estado, na área de saúde. A UPA, por exemplo, o que está acontecendo? Com essa ação tripartite que ela não está acontecendo. Quem está chegando primeiro, fala, estou aqui, estou pagando os médicos, e o médico e o insumo, o remédio, é o município de Sete Lagoas. Então nós temos crédito para receber. Nós vamos brigar? Não, nós vamos a todo instante evidenciar para o governo federal, para o governo estadual, que nós somos credores de grandes importâncias, de grandes quantias no atendimento às pessoas de Sete Lagoas e região. Então o hospital regional é compromisso nosso, como presidente da MAV, como prefeito, mas principalmente como candidato eleito, que era terminar o hospital regional, porque nós tínhamos sido empenhado no nosso governo, na nossa candidatura, ou seja, o compromisso de terminar o hospital regional. Esse compromisso foi baseado nessa fala do vice-governador do estado, nosso presidente Antônio Andrade. Porque é um perigo grande para o município assumir sozinho o hospital regional e se transformar num caos, porque o município não tem condição de arcar com os custos. Na verdade, sozinho. O município de Sete Lagoas não vai assumir enquanto eu for prefeito, de forma positiva, sozinho não. Porque eu não tenho recurso suficiente. A manutenção de um hospital regional somente por uma cidade, ela fica na ordem de mais ou menos de 15 a 20 milhões mês. Só a unidade de saúde do hospital regional. Fora a saúde primária, fora os postos de saúde, fora tudo isso, a UPA. Só ela fica na folha de pagamento do município de Sete Lagoas de 20 milhões, na ordem. Porque o SUS é nacional, Sistema Único de Saúde. Nenhum cidadão pode ser negado o atendimento. Agora, o que precisa ser feito é uma autorregulação em todo o atendimento. Falta nos municípios competência para fazer a cobrança das pessoas que prestam serviço ou que são atendidos na área de saúde. Por exemplo, existe muitas saúde complementar. Essa saúde complementar, nós temos que realmente estar atentos para que exames, cirurgias, exames complementares, eles possam ser feitos pelo laboratório Pedro Lanza, pelo município, mas nós temos que ter competência para cobrar. Porque muitas vezes a saúde complementar cobra de você, mas quem presta o serviço é o SUS. Essa competência que nós temos que ter. Porque a saúde complementar está esperando, apresente a conta, mas falta eficiência no ato de cobrar dos prefeitos. Então o hospital só sai se a região for um consenso. Só de Sete Lagoas? Não é só de Sete Lagoas.
O hospital regional, todos os hospitais regionais estão paralisados. Nós não temos que criticar o governo do estado. De Juiz de Fora, de Governador Valadares, de várias cidades estão parados os hospitais regionais. Plano diretor. Plano diretor nós já iniciamos o plano diretor. As pessoas vão dizer, como? No momento que nós mandamos a lei de uso e ocupação do solo para ser revisada, para ser discutida, nós colocamos lá uma emenda que fica ratificado o plano diretor atual, para dar tempo de nós constituir uma comissão para elaborarmos e modernizarmos o atual plano diretor. Mas nesse interregno, o plano diretor da cidade, mesmo de forma precária, ele está atualizado com essa emenda que nós colocamos na lei de uso e ocupação do solo. Ou seja, fica ratificado a lei número tal que institui o plano diretor. Mas o plano diretor ele não vai ser aprovado com pressa, ele vai ser um plano construído e conversado com todas as classes da população. O primeiro passo nós precisávamos tomar dessas providências. Sabe por quê, amigo? Porque, na verdade, nós temos que priorizar esse pequeno município privilegiado que nós temos, que é Estado de Lagoas. Esses 537 quilômetros quadrados de território. Nós não podemos que empreendimentos, não sei de onde, cheguem em Estado de Lagoas e simplesmente deixem para nós um passivo muito grande. Eu critico sempre, muitas vezes, a contraprestação de alguns empreendimentos em Estado de Lagoas. Muitas vezes as pessoas não olharam a reservação de água, muitas vezes não reservaram, não olharam o quê? Muitas vezes busca-se a instituição de áreas verdes e o município não tem competência para vigiar constantemente essas áreas verdes e essas áreas institucionais. Então o que muitas vezes é preciso no nosso governo? Nós vamos ver com esses empreendedores, muitas vezes a revitalização de uma Castelo Branco, que está uma indecência. As parcerias públicos-privadas. Sim, essa indecência de entrar em Estado de Lagoas. A única entrada bonita que tem foi o que fiz em 2007, que é a Norte-Sul, no sentido Prudente de Moraes. Não é? Então nós temos que rever esses critérios. Agora, o uso e ocupação do solo e o plano diretor, eles vêm complementar tudo isso. Mas nós não podemos ficar discutindo ad infinito, ad eterno. É preciso que nós tenhamos juízo para que possamos sentar as pessoas responsáveis e comprometidas de Estado de Lagoas e falar, vamos proteger o nosso uso racional do solo de Estado de Lagoas. Ou seja, como construir em Estado de Lagoas? Aí no momento que se fala que deve ter 12 metros de testados, ou 10 metros de testada, e que tem que ter um lote de 360 metros, nós também devemos privilegiar lotes para residências de baixa renda. Mas privilegiar zonas privilegiadas, como por exemplo, perto do shopping centro. Aquela zona, atrás do shopping, ela não pode ser construída simplesmente com casas com baixo poder aquisitivo. Então deverá ser aí um planejamento local a local, de acordo com cada característica geográfica de cada região. Com certeza. E social também. E social também, com certeza. Nosso tempo está acabando, mas eu não posso ir embora sem falar aí, mesmo que seja de forma rápida, sobre a planta de valores. Os altos IPTUs, não todos, mas aqueles que foram excessivos. A prefeitura tem algum projeto de adequação da planta? Imediato. Terá que ser esse ano ainda. Mesmo com a Câmara de Vereadores tendo simplesmente 7 reuniões, é preciso que haja essa correção imediata. E eu já falei com o secretário de Fazenda, o Cássio, para que providencie. Essa planta de valores foi a planta de valores que gerou para Estado de Lagoas esse déficit que nós temos hoje. Ele superestimou a receita para dar o quê? Garantia de endividamento. E está dando no que está dando hoje. Que fique bem claro isso, porque pouca gente entende o que acontece. Quando se faz o empréstimo, se faz sob a expectativa. Aprovou-se a planta de que o município aumentou muito, então o município pode receber X. Mas na verdade não recebeu, porque o pessoal não pagou. Foi feito o empréstimo sobre essa perspectiva e aumentou a dívida e não entrou dinheiro, não foi isso? É verdade, tudo isso aí que você está dizendo. Não tem outra explicação para isso. Na verdade, pensou e imaginou de forma virtual, é um imaginário, que as pessoas tinham capacidade para pagar o que estava estipulado. O prefeito não vai corrigir esse problema? Sim, é obrigação, porque senão eu tenho renúncia de receita. E renúncia de receita é crime de responsabilidade. Nós temos que começar a corrigir esse ano. Para quê? Para fazer com que você, cidadão,
realmente seja resgatada a dignidade perdida nos tempos. Prefeito, nós falamos de coisa demais, mas você me trouxe uma notícia boa, então antes de despedir, eu queria que você desse em primeira mão aí a novidade que você acabou de me contar, em comemoração ao aniversário da cidade, agora em novembro. Esse ano nós comemoramos 150 anos da cidade, né, de Sete Lagoas. E é momento de comemorar. É de momento de evidenciar as pessoas comprometidas com a cidade, é de fazer com que haja um novo amanhecer de esperança de dias melhores, é comemorar de forma positiva. Os dias foram ruins, foram, mas nós superamos tudo isso. E nós chegamos, o quê? Para bater palma para essa cidade, que nós queremos que seja uma felicidade. Não é? Então, para isso, nós temos obras. Por exemplo, você é a pessoa que teve a notícia em primeiro lugar. Vamos passar para o pessoal de casa. Não é? Acabei de receber junto agora um telefonema de Brasília, do Ministério da Cidade, do doutor Geraldo Melo, secretário executivo do Ministério, falando, prefeito, de 70 milhões para você construir a estação de tratamento de esgoto e parar de poluir, ou seja, tratar do esgoto coletado das casas, vão ser tratados. Nós vamos receber 70 milhões de reais para começar a estação de tratamento. Em primeira mão, o que eu estava do lado, até a entrevista foi interrompida, que parece que ele fez uma pergunta e você respondeu, é só começar. Não foi isso? A obra é só começar? Na verdade, a partir dessa semana que vem, tem os feriados, é só dar ordem de serviço. Ele perguntou o que falta? O que falta, é só começar. Então, só começar. Breve... E você, Sete Lagoas, veja só, como é que o senhor vai pagar, Leone? Esse dinheiro não tem contrapartida. Esse dinheiro ele virá 95% do governo federal. Nós vamos ter que simplesmente corrigir pequenos valores que foram imaginados em 2007, 2008. Para que fique clara a importância disso, que nós teremos esgoto tratado. É isso? Com certeza. Não temos hoje. Nós não temos hoje. Nós jogamos todos os esgotos que nós coletamos na sua casa in natura, no córrego do Diogo, que vai para o Rio das Velhas. Ou seja, nós estamos captando água a montante no Rio das Velhas, água poluída, tratando da água e julgamos ela poluída a jusante no Rio das Velhas. Bom, prefeito, vamos finalizar o programa, estamos estourando o tempo, mas chegamos ao final de quase um ano aí de exercício com ótimas notícias. Eu trouxe para o senhor aí, parece sorte, para uma boa notícia, então ano que vem eu tenho que voltar para a gente ver o segundo ano. Na verdade, você trouxe sorte a essa notícia desde o dia 1º de janeiro, eu estou esperando. Eu estava segurando para a entrevista. Sim, porque naquela época ficou 4 anos para liberar uma licença de implantação da ET, na Supram. No mês de março nós conseguimos, graças ao apoio do nosso deputado estadual, Douglas Melo, graças ao prestígio da cidade de Sete Lagoas, do governo do estado. Então precisava dessa licença. E hoje, por 2 viagens que eu fiz em Brasília, nós já temos esse telefonema. E você deu sorte, né? Então ano que vem você manda entrevista no segundo ano. Eu espero que ano que vem eu possa te dar grandes notícias. Porque mesmo sem dinheiro, meu amigo, nós vamos fazer uma grande administração. Que vamos fazer as obras que você precisa. Por exemplo, cobrir o terminal urbano de passageiros. É grande obra? É. Para não deixar você no tempo, no sol, na chuva, esperando um ônibus urbano. Tudo isso vai acontecer no ano que vem. Mas são as pequenas grandes obras que nós vamos fazer. Mas são as grandes obras que você quer. Prefeito, muito obrigado novamente. Foi um prazer enorme falar com o senhor. Prazer muito grande falar com você. Espero que você possa voltar sempre. Vamos voltar sim. E, se possível, trazendo ótimas notícias como a de hoje. E no momento que eu tiver perspectiva de grande notícia, eu vou chamá-lo. Talvez todo mês eu te chamo, né? Pode vir todo dia. Se notícia boa para a cidade, é todo dia. Fechamos hoje aí mais um Entre Linhas com o prefeito de Sete Lagoas, uma das maiores cidades do Brasil e de Minas Gerais. E semana que vem estaremos aí de volta com um novo convidado. Até a próxima.